Esse homem encontrou um alienígena com cabeça de leão nas montanhas do México. Olá, pessoal! Naquela noite silenciosa e fria nas montanhas de Tepoztlán, no coração do México, o ar parecia mais denso do que o normal. Era como se uma camada invisível pressionasse suavemente o ambiente, abafando os sons e intensificando o silêncio. As estrelas brilhavam com uma nitidez impressionante, como se estivessem mais próximas, pulsando com uma energia incomum. O vento, embora constante, carregava um cheiro metálico e elétrico, lembrando o ar logo após uma descarga de trovão, mesmo sem nuvens no céu. Henrique Estelar, um homem de semblante calmo e olhar investigativo, caminhava entre as pedras e arbustos com sua lanterna apagada. Ele não estava ali por acaso. Era um estudioso dos chamados locais de energia, e já ouvira falar inúmeras vezes sobre as ocorrências estranhas naquela região montanhosa. Tepoztlán, segundo moradores antigos, é mais do que uma cidadezinha pitoresca cercada por morros cobertos de vegetação densa. Há quem diga que ali pulsa um tipo de magnetismo natural que atrai o inexplicável. Henrique havia escutado relatos de luzes no céu, ruídos subterrâneos e até figuras luminosas vistas caminhando entre as árvores. Mas nunca dera atenção total até que um físico amigo mencionou anomalias eletromagnéticas registradas nas montanhas locais. Aquilo acendeu uma curiosidade mais técnica em Henrique, e foi o bastante para ele planejar uma expedição. Naquela noite em particular, ele não estava sozinho. Um pequeno grupo de observadores o acompanhava, todos equipados com binóculos, câmeras, notebooks e sensores portáteis. A ideia era simples: observar o céu, coletar dados e tentar encontrar alguma explicação racional para os relatos populares. Por volta das 10 horas da noite, enquanto a maioria ajustava os equipamentos, uma movimentação estranha começou a chamar atenção. No horizonte, acima da linha dos morros, um conjunto de luzes brancas e azuladas surgiu repentinamente. Não piscavam como as luzes de aviões. Não mantinham a linearidade esperada de satélites. Elas flutuavam com leveza, se cruzando e desaparecendo com movimentos que pareciam coreografados. Um padrão se revelava, e não era aleatório. Era como se as luzes estivessem interagindo entre si, ou pior, respondendo à presença humana. O grupo se silenciou, atônito. Apenas o som suave do vento e o clique ocasional das câmeras rompiam o silêncio. De repente, uma das luzes mergulhou em alta velocidade em direção às montanhas e desapareceu atrás delas sem emitir som algum. O pânico foi imediato. Alguns gritavam que aquilo era tecnologia militar, talvez drones. Outros, visivelmente assustados, afirmavam estar vendo algo sobrenatural. Henrique, porém, permanecia calado. Seu olhar não piscava, fixo no ponto onde a luz havia sumido. Ele já vira muitos tipos de drones em feiras tecnológicas e sabia reconhecer padrões mecânicos. Aquilo não era mecânico. Aquilo parecia consciente. O grupo começou a desmontar os equipamentos com pressa. A maioria queria sair dali imediatamente. Um deles chegou a tropeçar nas pedras ao correr em direção ao carro. Quando Henrique tentou ligar o seu veículo, algo estranho aconteceu. Todas as luzes do painel acendiam normalmente, o rádio funcionava. Mas ao girar a chave, o motor não dava sinal de vida. Nem um clique. Tentou novamente. Nada. Verificou a bateria. Tudo em ordem. Era como se o veículo tivesse perdido a capacidade de funcionar. Os outros carros, entretanto, funcionaram normalmente. Um a um, foram deixando o local. Henrique ficou para trás, sentado ao lado do carro com uma lanterna e um cobertor que havia trazido para o caso de frio. Não parecia nervoso, mas sim intrigado. Algo naquela falha elétrica parecia estar conectado com os eventos que acabara de presenciar. Quando voltou ao hotel pouco antes da meia-noite, um segurança que fazia a ronda noturna o alertou com seriedade. Essas montanhas guardam segredos, senhor. Não saia depois da meia-noite. Henrique sorriu e agradeceu. Conhecia aquelas histórias,
lendas de aparições, portais e ruídos fantasmagóricos, e não se deixava levar por elas. Mas algo o inquietava. O carro, o silêncio incomum, as luzes. Havia uma coerência silenciosa unindo os fatos, e ele sentia que ainda não era hora de dormir. Pouco depois da meia-noite, ele decidiu caminhar um pouco mais. Vestiu o casaco grosso, pegou a lanterna, que mantinha desligada, e saiu pela estrada estreita de terra que cortava o vale. A noite estava completamente imóvel. Nenhum som de grilos, nenhum farfalhar de folhas. O ar parecia suspenso. Era como caminhar dentro de um grande quarto isolado acusticamente. A vegetação ao redor ganhava contornos azulados sob o luar forte. A certa altura, uma vibração muito sutil percorreu o chão, quase imperceptível, mas real. Era como o início de um tremor de terra, porém suave demais para causar alarde. Henrique parou, colocou a palma da mão no solo e aguardou. A vibração cessou de repente. E então, sem aviso, um clarão branco-azulado varreu as árvores à frente, como um facho de holofote que surgisse do nada. Assustado, mas movido por uma curiosidade incontrolável, Henrique deu 2 passos à frente. O clarão se desfez lentamente, como se a própria luz estivesse sendo recolhida. E foi nesse momento que uma silhueta começou a emergir de dentro da mata, primeiro difusa, quase transparente, e depois sólida, nítida. A criatura que se revelou era colossal, com quase 4 metros de altura, corpo claramente humanoide, mas com uma cabeça que não se encaixava em nenhum padrão conhecido. Era uma cabeça de leão. Uma crina dourada, espessa, reluzente, se estendia em torno do rosto, movendo-se lentamente como se flutuasse em água. Os olhos, grandes e intensamente amarelos, o encaravam com uma firmeza estranha. Não havia agressividade, apenas autoridade. O ser parecia brilhar de dentro para fora, irradiando uma luz suave pelas juntas do traje colado ao corpo. O traje era metálico, mas não como uma armadura. Era mais como uma segunda pele reluzente, composta por um material que não refletia a luz como metal comum. No centro do peito, um triângulo invertido pulsava em intervalos lentos, como se marcasse um ritmo vital. Henrique tentou recuar, mas seu corpo não respondeu. As pernas estavam paralisadas, os braços imóveis e até os olhos pareciam difíceis de mover. Era como se o ar ao redor se tornasse denso, vibrante, formado por bilhões de partículas invisíveis que impediam o movimento. A sensação não era de medo, era outra coisa. Algo mais profundo, como se estivesse sendo estudado ou analisado. A respiração ficou curta, e ele percebia que seus próprios pensamentos desaceleravam, como se o tempo ao redor também estivesse alterado. Nenhum som vinha do ser, nenhuma emissão vocal, nenhum ruído ao caminhar. O ambiente inteiro parecia estar envolto por uma bolha silenciosa. Então, de maneira lenta e controlada, a criatura ergueu o braço direito. Na palma da mão, uma esfera de luz começou a crescer, partindo de um ponto quase invisível até se tornar um feixe luminoso que saltou em direção ao peito de Henrique. O impacto não causou dor, mas sim uma onda de calor intenso que percorreu o corpo inteiro. Ele sentiu como se suas células vibrassem, como se seu interior estivesse sendo iluminado. O calor era pulsante, rítmico, envolvente. Fechou os olhos por reflexo e em seguida tudo ficou escuro. Nenhum som, nenhum cheiro. Apenas escuridão absoluta. Quando os olhos se abriram novamente, Henrique estava de joelhos, com a respiração pesada e a testa úmida de suor frio. O chão sob suas mãos estava úmido e coberto de folhas. O clarão havia desaparecido completamente e o céu noturno retornara ao estado anterior, limpo, silencioso e estrelado. O vento voltava a soprar leve, trazendo consigo o som abafado de grilos e o farfalhar das árvores ao longe. Ele olhou ao redor, tentando se situar. Estava no mesmo lugar, mas sentia como se horas tivessem se passado. Pegou o celular para verificar o horário, mas a tela não acendia. O aparelho estava inerte, como se tivesse sofrido uma pane total.
Ao olhar para o pulso, viu que o relógio marcava 2h17 da madrugada. 2 horas haviam desaparecido sem qualquer lembrança do que aconteceu nesse intervalo. Com dificuldade, se colocou de pé. O corpo inteiro formigava e havia uma ardência incomum no rosto e no pescoço, semelhante a uma queimadura de sol, embora o clima estivesse frio. Ele caminhou lentamente de volta ao hotel, tentando processar o que acabara de viver. A cada passo, mais detalhes vinham à mente. O olhar do ser, a paralisia, o calor interno, a ausência de dor. Era como se a experiência ainda estivesse reverberando dentro dele. Ao entrar no saguão, o recepcionista noturno o observou com preocupação. Seu rosto estava avermelhado e havia suor em sua testa. "Senhor, o senhor passou a noite lá fora? Está tudo bem?" Henrique apenas assentiu com um aceno de cabeça e murmurou que havia visto algo que ainda não sabia como explicar. Subiu para o quarto em silêncio. Na manhã seguinte, preocupado com a ardência no rosto e o desconforto persistente, decidiu procurar um médico local. Era uma pequena clínica na cidade, e o profissional que o atendeu fez uma análise rápida com os poucos recursos disponíveis. Não havia sinais de queimadura externa nem febre, mas ao utilizar um termômetro infravermelho, notou que a temperatura corporal de Henrique estava acima do normal, embora ele não apresentasse sinais de infecção. "É como se seu corpo tivesse sido aquecido de dentro para fora", comentou o médico, franzindo o senho, sem entender. Henrique apenas agradeceu a consulta e saiu, sem revelar os detalhes do que vivenciara. Sabia que não teria explicação lógica que pudesse ser aceita sem desconfiança. Henrique voltou ao hotel e passou o restante do dia em silêncio, evitando contato com outros hóspedes. Observava pela janela o contorno das montanhas, tentando reconhecer o ponto exato onde tudo havia acontecido. O rosto ainda ardia, e o formigamento no corpo parecia se intensificar nos momentos de silêncio absoluto, como se alguma memória estivesse tentando emergir de dentro dele. No fim da tarde, decidiu examinar o celular com mais atenção. Tentou ligá-lo de várias formas, sem sucesso. Levou o aparelho a uma assistência técnica da cidade, onde o técnico desmontou o dispositivo e, intrigado, comentou que os circuitos internos estavam danificados de forma incomum, carbonizados por dentro, sem qualquer sinal externo de impacto ou superaquecimento. "Isso não foi queda nem calor comum. Parece que o aparelho foi atingido por um pulso eletromagnético", disse, entregando o telefone de volta, ainda perplexo. Henrique não respondeu nada. Apenas guardou o aparelho no bolso e saiu da loja sem olhar para trás. Durante os dias seguintes, passou a evitar os horários normais de sono, trocando as noites por longas caminhadas solitárias pelas trilhas ao redor de Tepoztlán. Algo dentro dele havia mudado, embora ainda não compreendesse exatamente o que. Em uma dessas caminhadas noturnas, resolveu retornar sozinho ao mesmo ponto onde havia visto o ser. Levou apenas uma garrafa de água, um caderno de anotações e permaneceu ali por horas, sentado sobre uma pedra com os olhos fechados. Foi nesse silêncio profundo que algo inesperado aconteceu. Imagens começaram a surgir em sua mente, não como pensamentos comuns, mas como flashes vívidos, o rosto do ser, o brilho no peito, o som grave e profundo de uma frequência que ele jamais ouvira antes, mas que reconhecia como familiar. De repente, uma palavra ecoou de forma clara em sua mente: Surma. Henrique não sabia de onde vinha, mas não tinha dúvida do que significava. Era o nome da raça a qual aquele ser pertencia. A palavra não surgiu como pensamento próprio, mas como se tivesse sido inserida, com precisão, dentro de sua consciência. Não havia som nem voz, apenas a certeza absoluta de que aquela comunicação era real, direta, telepática. A emoção tomou conta de seu corpo. Não era medo, nem euforia, mas um sentimento solene de estar diante de algo maior. Um conhecimento ancestral sendo acessado por meios invisíveis. Ao abrir os olhos, o céu estava como antes.
3 pontos brancos flutuavam acima das montanhas, movendo-se com suavidade, cruzando trajetórias impossíveis para qualquer aeronave conhecida. As luzes não piscavam, não emitiam som, e pareciam deslocar-se com a leveza de penas no ar, mas com uma precisão matemática. Henrique observava em silêncio, sentindo a mesma presença de antes, invisível, mas tangível em sua mente. Uma das luzes emitiu uma sequência de brilhos rápidos, quase como um código. Ele não sabia o que significava, mas sentia que havia uma resposta sendo dada. Não a uma pergunta falada, mas a um estado mental. Era como se houvesse uma sincronia entre sua atenção e os movimentos das luzes. O calor interno voltou, leve, sutil, e com ele uma estranha sensação de serenidade. Pela primeira vez desde o acontecimento, Henrique sentia que aquilo não era uma ameaça. Era uma observação. Um encontro marcado, mas não por ele. A partir daquela noite, ele decidiu que dedicaria seus estudos exclusivamente à compreensão desses seres. Publicamente, falava pouco. Em raras entrevistas, mantinha a mesma descrição precisa, evitando exageros ou dramatizações. Afirmava que os seres leoninos não eram hostis e que sua presença nas montanhas parecia ter mais a ver com vigilância do que com invasão. Eles cuidam, observam como quem cuida de um jardim que ainda não floresceu, dizia com serenidade. Henrique passou a ser respeitado no meio ufológico, mas também alvo de ceticismo. Nunca tentou provar nada. Não carregava fotos, nem buscava aplausos. Para ele, o que aconteceu não era algo para ser transformado em espetáculo. Era um convite silencioso à reflexão sobre o lugar da humanidade no universo. Mesmo com o passar dos anos, seu relato nunca mudou. Manteve cada detalhe intacto, mesmo quando pressionado por repórteres ou acadêmicos. Eu o vi, era real. Tinha carne, luz e propósito. Não era sonho, nem visão. Era presença, repetia com firmeza. Suas mãos ainda tremiam ao relatar a experiência, não por trauma, mas por reverência. Henrique sabia que aquele contato não havia terminado naquela noite. Ele continuava de maneira invisível em cada silêncio profundo, em cada flash que cruzava sua mente sem aviso. Era como se uma porta tivesse sido aberta e ela jamais fosse fechada novamente. O mundo exterior seguia seu curso, mas dentro dele, a percepção da realidade havia se expandido para algo que não podia ser explicado, apenas vivido. Hoje, o ponto exato do encontro permanece inalterado. Moradores da região dizem ouvir, em certas noites, sons metálicos vindos da mata. Outros relatam que, quando o céu está limpo e sem lua, uma luz branca desce até o vale, paira imóvel por alguns segundos e desaparece sem ruído. Alguns acreditam ser fenômenos naturais. Outros, como Henrique, sabem que é algo mais. Um lembrete silencioso de que nem todas as formas de vida inteligentes seguem o padrão humano. E que talvez, em algum ponto entre as montanhas mexicanas e as estrelas, ainda exista um ser de crina dourada, olhos conscientes e traje luminoso, observando à distância um planeta que um dia ousou olhar para cima. E foi finalmente olhado de volta. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.